Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا مطهر القلوب والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Na última aula a gente falou um pouco sobre o modo pelo qual se pode entender que o ser humano se revista de atributos divinos, ou de atributos que são originalmente atribuídos a Deus, né? E ao falar disso, a gente, né, enveredou por vários caminhos, falando sobre espiritualidade islâmica, alhamdulillah. Nessa aula aqui, a minha intenção é a gente se concentrar um pouquinho nos nomes em si. E eu escolhi alguns nomes dos 99 mencionados e explicados pelo Imam Al-Ghazali para explicar, ou tentar explicar eles aqui para vocês, segundo ele explica no livro e acrescentando talvez uma coisa aqui e outra ali, e sobretudo aproveitando como ele faz para, ao explicar esses nomes, esclarecer problemas bastante profundos e difíceis de teologia, e explicando mesmo certas características da divindade, né? Pois então, o nome do livro é Os 99 Nomes de Deus, e esses 99, ou melhor, os 99 nomes explicados por Al-Ghazali nesse livro foram tirados de um determinado hadith narrado por Abu Huraira, tá? E que na sua tradução em português diz o seguinte: o mensageiro de Deus, que a bênção e a paz de Deus estejam com ele, disse: Deus Todo-Poderoso tem 99 nomes, 100 menos um, pois ele é ímpar e ama o ímpar. Que todo aquele que os enumerar entrará no paraíso. E daí o hadith continua enumerando os 99 nomes, tá? Esta não é a única lista de 99 nomes de Deus que nos chegou pela tradição. Existem também outros hadiths que enumeram outros nomes. Não que todos sejam diferentes, mas alguns nomes são diferentes, outros são os mesmos, tá? Mas este hadith em específico é o mais famoso, tá? E o motivo exato pelo qual Al-Ghazali o escolheu para fazer sua explicação é o fato de ele ser mesmo mais famoso, mais disseminado, mais conhecido, tá? Pois bem, gente, nesse hadith, o primeiro nome tratado e comentado é exatamente o nome Allah. Allah. Esse nome tem como característica básica a sua unicidade de uso e significado para se referir à divindade única. Tá? Essa é a característica essencial do nome Allah. Unicidade de significado. O que eu quero dizer com isso? Veja só, gente, se eu falar uma palavra, por exemplo, como, não sei, vamos ver aqui, árvore. Tá? A palavra árvore, ela pode se referir a muitas coisas. Tá? Primeiro, ela pode se referir a várias espécies de árvore, o pinheiro, a castanheira, o carvalho, a palmeira. Tá? Depois ela pode se referir ainda a outras coisas, quer dizer, a gente tem em lógica, por exemplo, diagrama em forma de árvore. Tá?
e várias outras coisas, né? Em eletrônica, se eu não me engano, existe árvore também, quer dizer, ou seja, o nome árvore, ele não tem uma unicidade de significado. Ele tem talvez um significado principal, que é o botânico, tá? Mas ele é derivado, a partir desse significado são derivados, né? Vários usos diferentes, né? E vários significados diferentes e, portanto, vários usos diferentes para essa palavra, tá? O nome Alá não é assim de maneira alguma. Tá? Ele se aplica a Deus e somente a Deus. Eu não posso falar, eu não posso me referir a outro ser chamando-o de Alá. Então, assim, é uma unicidade absoluta de uso e significado. Tá? E para vocês terem uma noção do que isso quer dizer, basta comparar com a palavra Deus em português. Tá? A palavra Deus em português, ela significa Alá também. Eu posso usar a palavra Deus para me referir a Allah, para me referir ao Deus único, para me referir ao Criador dos céus e da terra. Tá? Mas eu posso usar essa palavra também para me referir a os deuses do panteão grego, por exemplo. Então, Zeus é um deus. Ares é um deus. E do panteão romano, do panteão nórdico, do hindu, e sei lá mais de onde. Né? Todos esses seres aí podem ser chamados deuses. Tá? E eu posso usar essa palavra até para me referir, por exemplo, a uma pessoa. Né? Então, fulano é um deus da computação. Fulano é um deus da arquitetura. Por quê? Porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Tá? Então, isso não acontece de maneira alguma com o nome Alá. Tá? Então, o nome Alá, ele se refere única e exclusivamente à divindade única. Ele é, nesse sentido, o nome próprio da divindade. Tá? O que é o nome próprio? Quer dizer, eu sou o Marcelo, estou vendo aqui o Aurélio, o João, o Omar, enfim. Cada um de nós tem um nome, que é um nome próprio. E Deus também tem um nome próprio. Tá? E seu nome próprio é Allah. Tá? Ele já foi chamado por outros nomes, né? No Antigo Testamento, por exemplo, se menciona, né, que o sumo sacerdote do povo judaico, ele entrava lá uma vez por ano no Santo dos Santos, no santuário lá do templo, e pronunciava uma vez o nome de Alá, o nome de Deus por ano. Tá? Esse nome, inclusive, que era pronunciado pelo sumo sacerdote lá no Templo de Jerusalém, se perdeu. Hoje ninguém mais sabe exatamente qual é ele. O pessoal sabe as consoantes, mas não sabe as vogais. Tá? Existe muita especulação, quer dizer, alguns falam Javé, Jeová, e etc., né? Yahweh e tal, mas assim, certeza não há. Né? Os cristãos adotaram, né, em geral, para se referir a Deus, ao Deus único, o nome pelo qual tal ser era conhecido nas diversas línguas. Então, a palavra Deus vem do latim, e em grego você tem outro nome, em siríaco você tem outro nome, em russo você tem outro nome, e assim vai. E em árabe eles usam também a palavra Alá. Tá? Mas para os muçulmanos entendem que essa palavra Alá, veja só, essa questão, né, essa questão do Templo de Jerusalém. Quer dizer, para os judeus era um nome oculto, né, um nome que só o sumo sacerdote conhecia e que era pronunciado rarissimamente. Para o muçulmano, o nome próprio da divindade é uma coisa que todo muçulmano e mesmo todo não muçulmano pode falar. E pode não só falar, como pode, assim, se dirigir a Deus por esse nome, né, invocar a Deus por esse nome, fazer orações chamando-o por esse nome. Tá? Então, isso aí mostra algo dessa característica da religião islâmica de amplitude e de ser dirigida a toda a humanidade e de ser realmente a última revelação na qual esse nome da divindade ele vem realmente a público e ele se torna acessível a todos, de certa maneira. Né? Inclusive,
esse nome, ele é chamado também de Lafdhul Jalala, quer dizer, a palavra de majestade. É chamado também de Al-Ismul A'zam, o nome supremo, tá? E ele é invocado, inclusive, nos métodos espirituais do Tasawwuf, de maneira muito específica, com vistas à aproximação do ser humano em relação a Deus, né? Quanto a que esse nome se refere, Al-Ghazali e todos os comentadores dele vão dizer que se refere àquele ser, né, que se caracteriza por todos os atributos da divindade. Então veja, nós temos aí 99 nomes, e na verdade nós temos mais do que 99, né? Mesmo na tradição islâmica, são mais do que 99, tá? Mas mesmo nesse livrinho aqui nós temos 99 nomes, tá? Com exceção desse nome, todos os outros 98 vão se referir de modo particular a um ou mais atributos, tá? Mas nenhum deles, com exceção deste aqui, vai se referir a todos os atributos. Esse é o nome que se refere em si mesmo e em sua essência ao conjunto dos atributos da divindade, tá? De maneira que, como diz Al-Ghazali, quer dizer, a gente pode dizer que Ar-Rahman é um nome de Allah, Al-Ali é um nome de Allah, Al-Hakam é um nome de Allah, mas a gente jamais vai dizer que Allah é um nome de Ar-Rahman, ou que Allah é um nome de Al-Hakam, ou que Allah é um nome de Al-Ali, e assim por diante. Tá? Por quê? Porque o nome próprio da divindade é esse aqui, e só esse aqui. Tá? Existe aí uma discussão sobre se ele seria um nome derivado ou não derivado, quer dizer, se ele seria derivado de outra palavra da língua árabe ou não, né? E realmente existem aí duas opiniões. Al-Ghazali mesmo é de opinião que ele não é um nome derivado, né? Que ele é um nome próprio, não derivado de nenhuma outra palavra da língua árabe. Há quem, mesmo entre os grandes sábios da religião islâmica, quem diga que não, que ele é sim um nome derivado de Al-Ilah, quer dizer, a divindade, com o sentido próprio. Essa palavra Ilah, que significa divindade, ela tem o sentido próprio de o adorado, aquilo que é adorado, ou aquilo que é adorável, tá? Em árabe, al-ma'bud, o adorado, tá? De modo que Allah significaria, segundo essa opinião, o adorado, tá? Aquele que é adorado. E o que os muçulmanos vão dizer é que ele é al-ma'bud bil-haq, ou seja, aquele que é adorado com pleno direito. Essa é a característica própria de Allah. Quer dizer, tem vários seres adorados por aí afora, pelo mundo afora. Sempre teve e até hoje tem. Tem quem adore os gênios, tem quem adore algum homem, né? Tem quem adore os anjos ou algum anjo, certo? Mas nenhum desses seres, nem os gênios, nem os homens, nem os anjos, nem nenhum outro ser particular é merecedor de adoração. Merecedor de adoração somente o Deus único, Criador do céu, da terra, de tudo que há entre eles. Esse é Allah. De modo que ele é al-ma'bud bil-haq. Se a gente for explicar o sentido, né, desse nome, seria aquele que é adorado com pleno direito. Tá? Então esse é Allah. Tá? Como eu disse, ele é o nome próprio da divindade. Mas tem alguns outros nomes que também, embora eles não sejam, vamos dizer, embora eles se refiram a certos atributos, tá? Eles também são aplicados unicamente à divindade, de maneira que a gente não pode falar de um homem, por exemplo, ou de algum outro ser com aquele nome. E o mais famoso desses aí é o segundo nome da lista, que é Ar-Rahman. Ar-Rahman já é um nome que, segundo todos os comentaristas, tem uma derivação clara, que é derivada da palavra Rahma, que é misericórdia. Tá? E Ar-Rahman é o sumamente misericordioso. Né? No livro eu mesmo traduzi esse nome como o infinitamente bom.
Porque o sentido de Ar-Rahman vai além da misericórdia no sentido de... Quando a gente fala de misericórdia, a gente pensa, por exemplo, em alguém que está sofrendo, tá? E no alívio desse sofrimento, tá? Em aliviar esse sofrimento. Isso seria a misericórdia, o alívio do sofrimento do sofredor, do fraco, tá? Agora, Ar-Rahman é um nome cujo significado não se restringe a esse alívio do sofrimento, pois por exemplo, a gente diz assim, que Deus é Ar-Rahman porque ele cria, ele traz as criaturas à existência, de maneira que nem sequer se poderia falar de um sofrimento prévio, porque elas sequer existiam. Trazê-las à existência é um ato de Rahma, é um ato de misericórdia, ou, no caso aqui, se a gente usar a tradução que eu dei para Rahman, é um ato de infinita bondade. Ele as traz à existência, ele lhes dá o sustento material e espiritual, ele as coloca nas melhores condições possíveis para que elas tenham o seu desenvolvimento espiritual, tá? E ele, depois, ele as salva, ele as introduz no paraíso, tá? Todos esses são atos de Ar-Rahman, tá? É a misericórdia absoluta, perfeita, universal, ou a infinita bondade divina, tá bom? O terceiro nome é Ar-Rahim. Então, só reforçando, e esse nome Ar-Rahman, tá? Com essa forma, não é aplicado a criatura alguma. Não pode dizer, tem um cara aqui que ele é super bom, misericordioso, tal. Não posso dizer que ele é Ar-Rahman, que ele é Rahman, tá? É um nome cujo uso, embora seu significado, tá, seja claramente derivado da palavra misericórdia, ou seja, tem um sentido positivo delimitado, ao contrário do nome Allah, cujo significado se refere mais, vamos dizer, a uma atitude nossa em relação a ele. Enfim, o nome em si, pela sua suposta derivação, não expressa uma característica própria daquele ser, senão uma característica própria nossa em relação a ele, quer dizer, nós o adoramos, né? Ar-Rahman não, ele tem um sentido positivo em si, tá? Mas é só aplicado a Deus, tá? Um nome já o terceiro nome, que é da mesma raiz, que é Ar-Rahim, o misericordioso, esse sim pode ser aplicado até mesmo para um homem, né? Para um ser humano. No entanto, com uma grande diferença de significado, tá? Então, qual seria a diferença entre o nome Ar-Rahman e o nome Ar-Rahim? Quer dizer, a gente, né, nas traduções, por exemplo, você tem aí, né, o clemente misericordioso, ou como eu pus, o infinitamente bom e o misericordioso. Tem também na tradução do Helmi Nasser o misericordioso e o misericordiador. Então, veja, tem várias definições da diferença entre os dois nomes, mas uma delas diz, por exemplo, que Ar-Rahman é o nome de Deus na medida em que ele é bom para com todas as criaturas, sem absolutamente nenhuma exceção, e desde antes de criá-las até depois do final do mundo e da ressurreição, tá? Ao passo que Ar-Rahim tem um sentido mais restrito de o Deus que conduz as criaturas num estado de perdição, perdição no sentido de ter perdido o caminho, tá? Do estado de desvio para o estado de encaminhamento, né? Do estado da ignorância para o estado do conhecimento, do estado da fraqueza para o estado da força, do estado da dúvida para o estado da fé, tá? Então, Ar-Rahim, ele tem um sentido de misericórdia, de bondade mais restrito, quer dizer, de realmente pegar, né, as criaturas que estão fracas, desviadas, ignorantes, e elevá-las, iluminá-las, guiá-las, tá? Então, essa seria a diferença específica, a tal ponto que alguns, pelo menos, dizem que Ar-Rahman é Deus enquanto é bom para com todas as criaturas, e Ar-Rahim é enquanto ele é bom para com os crentes, quer dizer, aquele que realmente leva uma pessoa, né,
da dúvida para a fé e, por meio dessa fé, a introduz no paraíso, né? Então, Ar-Rahim tem aí um significado mais restrito do que Ar-Rahman, e é o nome que pode ser traduzido propriamente como misericordioso, a tal ponto que ele é, de fato, usado, né? A gente pode falar de uma pessoa, né? De um cara que é Rahim, ele é misericordioso para com os outros, quer dizer, e misericordioso aqui não significa, tipo assim, que alguém fez mal para ele e ele perdoa, né? Isso aí tem outros nomes que vão tratar desse tipo de atributo. Misericórdia aqui significa aliviar o sofrimento do sofredor, tá? Aliviar o sofrimento do sofredor. E Al-Ghazali vai dizer que, embora para nós, né, a noção de misericórdia implique, de certo modo, que a gente sofra junto com a pessoa de quem a gente tem misericórdia, ou seja, que a gente sinta o sofrimento dela, e por causa de a gente sentir, de a gente ter essa compaixão, tá? Daí a gente querer ajudar. Embora para a gente a misericórdia tenha esse atributo, para Deus não é assim de modo algum, porque Deus ele não é passível de um sentimento desse tipo, de uma fraqueza, de sentir um sofrimento. Tá? E Al-Ghazali vai dizer que isso não diminui em absoluto o sentido de misericórdia, porque, no fim das contas, o que importa na misericórdia é o efeito dela, quer dizer, que o sofrimento seja de fato aliviado, e é isso que Allah faz. Tá? Ele alivia o sofrimento das suas criaturas. Tá? E veja só que interessante, Al-Ghazali ele aproveita o comentário desses dois nomes para falar um pouco sobre aquela questão que hoje em dia está tão em voga, né, com esse neo-ateísmo, ou seja lá o que for isso aí que tem aí hoje, mas que é o chamado problema do mal, né? Quer dizer, não, pô, como é que Deus pode ser bom se o mundo é mal? Se está cheio de mal nesse mundo. Pois é, o Al-Ghazali aqui ele vai tratar exatamente dessa questão ao falar sobre esses dois nomes, Ar-Rahman e Ar-Rahim. E o que ele vai dizer, tá, de maneira resumida, é que não existe mal algum na criação que não leve a um bem maior. Tá? Isso aí pode até parecer uma questão de fé, quer dizer, tá, você que está falando, né? Mas essa fé é uma fé sólida e derivada da própria noção da divindade, né? A divindade, ela é eminentemente boa, sumamente boa, e mais ainda, segundo um hadith muito conhecido, né, o que está escrito no trono de Deus é: a minha misericórdia precede a minha cólera. Quer dizer, a divindade, assim, a misericórdia dela, ela bate, ela vence a justiça dela, ela vence a cólera, ela vence a ira, ela vem antes, ela encobre a ira. Tá? Então, e se nós analisarmos a própria noção de Deus como o ser necessário, a fonte de todo ser, o ser total, tá? E se a gente analisar isso filosoficamente, coisa que eu não pretendo realmente fazer aqui, a gente vai ver que é absolutamente impossível que ele queira o mal pelo mal. Certo? E tem uma coisa que Al-Ghazali não diz aqui, mas que eu vou dizer, que é o seguinte: se vocês analisarem o que nós chamamos de mal, tá? Vocês vão ver que aquilo que é dito mal é sempre dito mal da perspectiva de alguma criatura. Não só de uma criatura em particular, mas de uma criatura em particular, num momento particular da sua existência, em relação a um aspecto particular da sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui não é de maneira alguma,
tá? Tem a intenção de diminuir o sofrimento de quem sofre ou de fazer pouco do sofrimento de quem sofre. Não é de maneira alguma isso, mesmo porque a gente sofre também, tá? A gente tá do lado daqueles que sofrem o mal também, né? E que percebem certos acontecimentos como maus, né? Então não é isso. Porém, o que eu quero dizer é assim, sempre quando se diz que algo é mal é do ponto de vista de alguém, num certo momento, sob um certo aspecto. Se você amplia o ponto de vista, não só mais aquela criatura, mas todas as criaturas. Não só mais aquele momento, mas também o antes e o depois. Até o fim do mundo. E até depois. E não só aquele aspecto da vida da criatura, mas todos os aspectos da sua vida. Se você faz isso, o que Al-Ghazali diz é que você vai ver que o bem supercompensa o mal. Tá? E outra coisa que a gente pode dizer nesse sentido é o seguinte. Se fala muito, né? Não, poxa, olha só, é tão mal. A pessoa nasce na pobreza, ela não tem chance, daí depois ela morre. E aí? Bom, aí é que tá, gente. Isso não só quem nasce na pobreza, quem nasce na riqueza também. E todos os seres humanos que sofrem, sem absolutamente nenhuma exceção, o negócio é o seguinte, a coisa não acaba aqui nessa vida, entende? Depois dessa vida tem outra. Aliás, depois dessa vida tem mais 3 existências. Tem uma existência na tumba, uma existência no dia da ressurreição e uma existência depois da ressurreição no paraíso ou no inferno. Quer dizer, ainda que, do nosso ponto de vista, extremamente limitado, a gente mesmo ou alguma outra criatura que sofra um mal que nos parece assim muito grande, a existência dessa criatura ainda não acabou. A nossa existência ainda não acabou. Vem ainda o depois. Tá? Isso aí é uma coisa que pode até assim ser um consolo para nós crentes e deixar indiferentes os ateus, né? Ou melhor, vamos falar o contrário, isso aí pode até ser uma coisa que deixa indiferente uma pessoa que é ateia e que não, enfim, não está disposta, né, a crer, mas ela não deixará indiferente um crente. Um crente que acredita mesmo que vai ter outra existência. E que Deus, além de bom, ele é justo, e que toda injustiça será retribuída e será supercompensada por ele. Tá? Mas apenas lembrando que realmente, aqui nessa vida, né, às vezes a gente tem a impressão de que um mal foi maior do que o bem, ou que uma criatura sofreu mais mal do que recebeu bem. Impressão. Mas isso jamais vai se transpor para as outras existências. Tá? Porque Deus, como a gente vai ver agora, daqui a pouco, ele é o formador. É só no fim desse caminho todo, essa sucessão de existências, que um ser pode se dizer plenamente formado por Deus. Tá? De qualquer maneira, a gente recomenda a leitura, tá, desses 2 nomes para ver o que Al-Ghazali diz sobre esse problema do mal e que é, de fato, resumindo isso. Quer dizer, não tem nenhum mal que não seja ou que não tenha em vista um bem maior. Isso é algo que o fiel deve crer. E é algo que o Arif, a pessoa que alcança a visão da realidade, ele não crê, mas ele sabe, ele vê. Tá? Uma vez eu estava na companhia de um sheikh lá no Marrocos, e ele citou um hadith em árabe que eu infelizmente não memorizei, e que eu estou tentando aqui achar, inclusive eu queria ter achado ele para essa aula, mas a pessoa para quem eu perguntei não me respondeu ainda, mas depois, inshallah, eu passo ele para vocês. Mas o sentido do hadith era o seguinte, que se o servo conseguisse ver o invisível, ver aquilo que está oculto dos desígnios de Deus, ele veria que o seu Senhor não quer para ele senão o bem. Tá?
Isso é algo que a gente deve crer e é algo que a gente deve tentar contemplar na nossa vida, certo? É algo que Al-Ghazali aqui ele explica de maneira talvez resumida, embora leve algumas páginas, né? Ao falar desses dois nomes, tá? O nome é Rahman e o nome é Rahim. Eu vou falar mais um pouquinho aqui. Tem três nomes aí. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. O Criador, o Produtor e o Formador. Tá? Esses três nomes estão lá na Suratul Al-Hashr, se eu não me engano, 57, né? Do Corão. O Allahu Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Lahu Al-Asma'ul Husna. Pois então, esses três nomes eu queria só falar deles para explicar para vocês a diferença entre eles. Quer dizer, eu traduzi como o Criador, o Produtor, o Formador. Né? Al-Ghazali explica que o Criador é aquele que concebe a criatura antes ainda de trazê-la à existência. Ele é aquele que a concebe, que a planeja, né? no seu conhecimento. Tá? O produtor é aquele que traz a criatura à existência, que a cria, no sentido que a gente costuma usar essa palavra, quer dizer, ele a produz. E o formador é aquele que aperfeiçoa a sua criatura até que ela atinja a forma ideal e perfeita. Isso aí é uma coisa que, como eu disse, a gente pode aplicar, por exemplo, a formação do ser humano no ventre da mãe, né? Mas a gente pode aplicar também, numa escala aí bem mais ampla, aquilo que eu falei, quer dizer, todas essas existências pelas quais Deus faz a gente passar, a existência espiritual, a existência aqui no mundo terrestre, a existência na tumba ou no barzakh depois da morte, a existência no dia da ressurreição, que é um dia que kana miqdaruhu 50 alf sana, é um dia que o seu tamanho é de 50 mil anos. Tá? E a existência depois da ressurreição, no destino derradeiro de cada ser humano, né, no paraíso ou no inferno, ao longo de todas essas existências, Deus vai moldando a sua criatura até que ela atinja a forma perfeita e ideal. Tá? E se vocês estudarem bem, vocês vão ver que até mesmo aquelas criaturas que passarem pelo inferno, a grande maioria delas vai sair de lá. Quando você analisa os hadiths, tá? Você chega a essa conclusão. Mas terá sido um caminho, às vezes bastante doloroso, né? Para chegar num estado em que a criatura terá a plenitude da perfeição possível para ela. Tá? Por isso que eu queria falar aqui sobre Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, para distinguir os sentidos desses três nomes e reforçar essa questão da formação, que é, infelizmente, bastante esquecida, até mesmo por nós, religiosos. Né? A gente esquece que, assim, que a coisa não acaba nessa vida aqui. Né? Entre os nomes de Deus também está Al-Alim, que eu traduzi como o onisciente. Tá? É uma forma intensiva do nome Alim, quer dizer, o conhecedor. E eu gostaria de citar esse nome porque Al-Ghazali fala uma coisa muito importante sobre a diferença entre o conhecimento divino e o conhecimento humano. Tá? O conhecimento humano, pessoal, ele depende da existência das coisas para que ele se realize. Quer dizer, a partir da existência das coisas é que nós as conhecemos. Primeiro as coisas existem, para que daí nós possamos conhecê-las. O conhecimento divino é o contrário disso. É ele que produz as coisas, ele que faz com que elas existam. Isso é muito importante, porque em discussões, às vezes, sobre predestinação e tudo mais, mesmo sobre o próprio conhecimento divino, a ideia que se tem, ou que está na cabeça aí de muita gente, é que, assim, que Deus vai conhecendo as coisas à medida que elas acontecem.
né? Agora, isso aí é uma loucura, é um absurdo. O conhecimento divino, ele é anterior à existência das coisas. Ele é um conhecimento eterno. A gente falou aqui na última aula, e na primeira aula também, que os atributos de Deus são coeternos com ele. O atributo de conhecimento que Deus tem, ele é coeterno com Deus. Ele não tem começo nem terá fim, e ele não tem modificação. Ele é estável. Ele não muda. Então, assim, se eu catei agora essa caneta, tirei ela daqui e pus para cá, né, isso aqui é um gesto que está conhecido lá na mente divina, por assim dizer, tá, a mente divina, o que a gente quer dizer aqui é o conhecimento divino, desde sempre para sempre. Não foi agora que Deus ficou sabendo disso aqui. Pelo contrário, é por causa desse conhecimento prévio que ele teve que eu fiz isso aqui. E eu estou falando aqui de vários aspectos, só chamando a atenção para vocês de o quanto tem na análise desses atributos de profunda teologia. Chamando a atenção de vocês que, assim, para comentar um nome, às vezes em 1 ou 2 parágrafos, Al-Ghazali ele fala de coisas muito profundas. Tá? E essa questão do conhecimento divino é muito profunda. Né? Ele compara aqui, inclusive, tem até uma comparação bastante interessante, que é o seguinte, ele fala, olha, o conhecimento que você tem do jogo de xadrez não é igual ao conhecimento que o criador do jogo teve. O criador do jogo de xadrez, ele conheceu o jogo antes do jogo existir. E por causa desse conhecimento, ele criou o jogo. E agora, você, para conhecer o xadrez, você tem que primeiro ver o jogo lá fora para você conhecer. Então, essa é a analogia que ele faz com o conhecimento divino. Tá? Sempre a gente tem, lembrando, né, que as analogias humanas para a realidade divina são bastante fracas, que a gente daí na hora de transpor a gente tem que ir tirando tudo aquilo que tem de criatural naquela analogia para tentar depurar e chegar numa visão clara, ou a mais clara possível, né, do atributo, do que seria aquele atributo divino em si. Tá? Tem um outro nome que eu considero muito importante também, nesse livro, comentado por Al-Ghazali, que é o nome Al-Hakam, que eu traduzi, se não me engano, como o árbitro. Né? Deixa eu só conferir como é que eu traduzi, gente. Né? Eu não lembro, me desculpem. O juiz. Al-Hakam, o juiz. Exato, foi isso mesmo. Tá? Esse é um nome muito importante, que merece muito ser lido, o comentário de Al-Ghazali merece muito ser lido, porque da mesma maneira que ao falar de Ar-Rahman e Ar-Rahim, ele comenta o problema do mal, nesse nome Al-Hakam ele comenta o problema da predestinação e livre-arbítrio. Né? Então olha só que interessante, quer dizer, ao falar de atributos divinos, ele aproveita, né, para falar dessas coisas com analogias assim, de extrema lucidez e clareza. Não é à toa, né, que ele é chamado Hujjatul Islam, a prova da religião, a prova do Islã. Né? Realmente é uma capacidade explicativa assim, fenomenal. Mas, pois bem, nesse nome Al-Hakam, eu traduzi esse nome como o juiz. A verdade, o que significa esse nome é o seguinte, é aquele juiz cuja decisão não pode ser apelada. Tá? Ele é a instância suprema de juízo. Suas decisões, assim, elas não estão sujeitas à reforma. Tá? E o que essa decisão, o que ela significa, em árabe a palavra é hukm, essa decisão, ou juízo, o que ela significa é nada mais, nada menos do que
planejamento de todo o universo criado no conhecimento divino. E Al-Ghazali mesmo diz que esse hukm ele se dá como um piscar de olhos. Quer dizer, aquilo que para a criatura demora, vamos dizer assim, toda a passagem do tempo, desde a criação do universo até o seu final, para Deus é um piscar de olhos. Tá? Então, Al-Ghazali vai dizer aí que tem três coisas. Uma é esse hukm, esse juízo, essa decisão primeira, na qual Deus planejou toda a história do universo, vamos dizer assim, e de cada criatura em particular. Tá? Depois tem um segundo momento, e a gente fala isso aqui de uma maneira analógica, porque em Deus não há sucessão de espécie alguma, tá? Que ele chama de al-qadá, o decreto. Quer dizer, tendo Deus planejado as criaturas, ou planejado o universo, ele estabelece aquilo que Al-Ghazali chama de as causas universais, que seria todas as esferas celestes, com seus movimentos ordenados, tá? Que não se alteram, previsíveis, e que vão efetuar no tempo aquela decisão original, inapelável, de Deus Altíssimo. E por último, na ordem, a gente tem o que ele chama de al-qadr, traduzir como pré-determinação, mas a palavra qadr, ela tem a noção de tamanho e medida. Quer dizer, e ela se refere a esses movimentos, aos movimentos dessas causas universais estabelecidas por Deus no universo. Aos movimentos ordenados, pré-determinados, pré-medidos, pré-computados por Deus. Movimentos esses que vão necessariamente fazer com que os acontecimentos se sucedam naquela ordem já conhecida por Deus desde do seu juízo originário. Tá? E Al-Ghazali é muito claro aqui que todos os movimentos do universo, isso aqui é nada mais, nada menos do que a doutrina islâmica, tá? Todos os movimentos do universo já estão pré-determinados por Deus desde antes da criação. Tá? É o que se chama predestinação. Tá? E de fato esse aí é um dos 6 principais pontos de fé do muçulmano, né? Al-Qadru khayrihi wa sharri, quer dizer, a predeterminação tanto no mal, tanto no seu bem quanto no seu mal. Então, veja, e no fim, depois de explicar tudo isso, quer dizer, ele explica isso usando um exemplo também, uma analogia, né, com a clepsidra, um relógio de água, né? Eu recomendo que vocês leiam, tá? Depois de explicar assim de maneira bastante clara, né? Daí ele coloca, bom, tá bom. Agora eu quero saber o seguinte, se já está tudo pré-determinado, por que eu tenho que agir? É a velha pergunta da pré-determinação e do livre-arbítrio. Quer dizer, o que vale a ação, ou do que vale a ação humana, se já está tudo pré-determinado por Deus, e não só pré-determinado no seu conhecimento, mas até mesmo nas causas universais e nos movimentos dessas causas universais no decorrer da história do universo. Tá?
O que Al-Ghazali vai dizer aqui é o seguinte, veja, Sunnatullah, ele não usa essa palavra, mas é um costume de Allah que as coisas aqui nesse mundo aconteçam, tá? Em função de suas causas naturais ou causas segundas. Então, pode estar decretado que eu vou tomar água daqui a 45 minutos. Porém, dificilmente vai acontecer do copo vir voando aqui até mim e eu beber. O mais provável é que eu tenha que me levantar, ir até a cozinha, catar um copo d'água e beber. Por quê? Porque o meu movimento é uma causa habitual, uma causa segunda habitual, de eu tomar água e matar a minha sede. A gente pode até dizer que talvez esteja pré-determinado que a minha sede vai ser saciada daqui a X minutos. Dificilmente, porém, ela será saciada se eu não for até lá beber água ou mesmo que alguém me traga o copo aqui se eu mesmo não beber. De tal maneira que, habitualmente nesse mundo, excetuados os casos de milagres, milagres dos profetas e milagres dos santos, tá? Excetuados esses casos, as coisas se dão por meio de causas segundas. E uma pessoa que pense, por exemplo, eu quero ser feliz e estar no paraíso. Se Deus já decretou isso para mim, está decretado, não preciso fazer nada. E se ele decretou o contrário, não adianta eu fazer nada. O que Al-Ghazali vai dizer para essa pessoa é o seguinte, olha, isso aí é um sinal que você não está predestinado para o paraíso. Porque o meio normal pelo qual as pessoas chegam no paraíso, assim como o meio normal pelo qual eu mato a sede é bebendo água, o meio normal pelo qual as pessoas chegam no paraíso é fazendo uso das causas de bem, ou seja, cumprindo a lei de Deus, purificando a sua vontade, adquirindo conhecimento, fazendo bem. Pode acontecer de uma pessoa não fazer nada disso e entrar no paraíso, mas esse é um caso excepcional. Da mesma maneira que pode acontecer de eu ficar aqui parado, sem acontecer nada, e eu ter a minha sede saciada. Sem fazer nada, eu ter a minha sede saciada. Pode acontecer. Ninguém está dizendo que não pode. Porém, não é habitual. Se eu ficar aqui quieto, pensando isso é sinal de que tem alguma coisa errada com a minha cabeça. Da mesma maneira, se eu ficar aqui quieto e eu não usar nenhum dos meios que Deus pôs ao meu alcance para que eu chegue no paraíso, tá? Tem algo errado com a minha cabeça também. Tá? Então, resumindo, gente, é uma harmonização que ele faz de pré-determinação e livre-arbítrio. Quer dizer, que uma pessoa vai fazer uso das causas de bem é uma coisa que está pré-determinada. Porém, na consciência da pessoa, isso se traduz em decisões e atos. Então, isso aqui não está no livro, mas eu digo para vocês, veja, a doutrina islâmica de pré-determinação e livre-arbítrio é uma doutrina perfeitamente equilibrada entre as duas coisas, muito ao contrário do que a gente ouve dizer por aí, né? Não, o muçulmano é fatalista, ele acredita só em pré-determinação, predestinação. Pelo contrário, quer dizer, se teve um ponto de teologia que teve discussão nos primórdios da Umma, da comunidade islâmica, foi esse aqui. Antes ainda que se constituíssem as escolas de teologia, os Mu'tazila, os Ash'aira e todos os outros, esse ponto era ardentemente discutido. Tá? E como sempre, né, você tinha lá a turma que dizia, não, tudo está predestinado. O ser humano não tem participação nenhuma nisso aí. E você tinha a turma que dizia, não, o ser humano é totalmente livre. Deus não tem participação nenhuma nisso aí. E você tinha no meio dos dois os representantes do Ahlus Sunnah, quer dizer, da comunidade, do Islã tradicional majoritário, que diziam, não, tem as duas coisas.
As duas coisas no seguinte sentido, olha só que interessante. Que Deus tem o conhecimento absoluto, eterno de tudo que vai acontecer e que ele já predestinou as causas, isso aí é uma coisa evidente para o intelecto quando a gente medita sobre as características da divindade imutável, que não se altera com a alteração da criatura. Ou seja, a predestinação ela é intelectualmente evidente. No entanto, eu não sou só um intelecto. Intuitivamente, aqui eu estou usando essa palavra num sentido muito preciso, quer dizer, a minha apreensão é que eu tenho livre-arbítrio. Pode juntar aqui uma bancada de todos os sábios do mundo. Pode ressuscitar aí Platão, Aristóteles e mesmo os profetas. Racha, eles jamais falariam isso. Mas podia juntar o mundo inteiro e dizer para mim, ô Marcelo, você não tem livre-arbítrio. Tudo que você faz é predestinado, mas eu aqui é impossível negar que cada coisa que eu faço porque eu quis. Então vejam que se pelo intelecto eu concluo pela necessidade da predestinação, pela intuição da minha consciência, eu concluo pela absoluta, não é nem necessidade, mas pela existência do livre-arbítrio. E Deus colocou isso em mim. Ou seja, as duas coisas existem. A gente não pode de maneira nenhuma negar uma para afirmar a outra ou negar a outra para afirmar uma. O que a gente pode fazer é tentar harmonizar. Não, veja, tá, se eu fizer alguma coisa X agora, se eu pegar essa caneta, eu já tinha posto ela lá, agora eu pego ela de lá e ponho ela aqui, estava lá no conhecimento divino desde toda a eternidade, predestinado, predeterminado. No entanto, eu fiz isso porque eu quis. E o segredo aqui está em exatamente a gente manter os dois conhecimentos sem negar um ou negar o outro. E a gente seguir aí nesse sentido o caminho do meio. E quando as coisas estão muito difíceis, quando eu quero fazer um bem e não consigo, e eu tento, eu me esforço e não consigo, ou quando eu espero um bem e ele demora a vir, daí eu vou me lembrar o seguinte, não, olha só, é a predeterminação de Allah. Pelo contrário, quando eu tenho meios, oportunidades de ação, eu vou lembrar o seguinte, não, eu pego e faço. Dependendo da minha situação, eu vou me voltar para um ou outro aspecto da realidade. Tá bom, gente? Então, isso aqui só para dizer para vocês que o caminho islâmico aí em relação à predeterminação e livre-arbítrio é o caminho do meio, tá?